Olá, minhas amigas e meus amigos do canal Raciocínios Espíritas, tudo bem? Eu sou o professor Danilo Cruz, voluntário aqui do canal, voluntário também do Centro Espírita Paulo e Estevão, e estou aqui hoje para conversarmos um pouquinho sobre mais um capítulo do livro Sabedoria do Evangelho, uma belíssima obra que estamos explorando ao longo desse nosso percurso, dessa nossa jornada de aprendizado, de crescimento, de amadurecimento. E hoje nós vamos destrinchar o capítulo A Visita dos Pastores. Interessante que Pastorino sempre tenta trazer uma perspectiva diferenciada com relação aos textos, buscando neles um significado mais profundo, um significado simbólico para a nossa caminhada, para a nossa jornada evolutiva. E aí quando a gente vê sobre a adoração dos pastores, essa visita, na verdade, a gente vai perceber que esse é um dos episódios da Natividade de Jesus e é um tema frequente na arte cristã, onde os pastores são testemunhas próximas do nascimento de Jesus em Belém. Ele geralmente aparece combinado com o episódio da adoração dos magos. E quando isso acontece, o nome mais comum para essa cena é, na verdade, este último nome, a adoração dos magos. A anunciação aos pastores, quando eles são convocados por um anjo para irem até o local do nascimento, como nós vimos na semana passada, lá de Lucas, capítulo 2, versículos 8 e 15, é um outro tema diferente. Então, a adoração dos pastores é baseada no relato esse relato do Evangelho de Lucas, que não foi relatado, é bom lembrar, como a gente já falou na semana passada, por nenhum dos outros evangelhos canônicos. Então essa história começa com um anjo aparecendo para um grupo de pastores, como a gente já explorou na semana passada, dizendo que nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é Cristo Senhor. Então, seguindo por outros que cantavam em coro, glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem, como diz uma das traduções. Então, essa anunciação aos pastores é um tema diferente na arte cristã e às vezes é incluído nas cenas do Natal, da Natividade de Jesus, como uma característica, de certo modo, periférica, mesmo tendo ocorrido antes da adoração propriamente dita. Então, como a cena, por exemplo, do autor Ghirlandaio, lá de 1485, onde a gente vê que no canto superior esquerdo da tela está lá. Então, os pastores são, na verdade, descritos como seguindo apressadamente para Belém, para visitarem Jesus e contando a todos os que lhes havia sido revelado, contando a todo mundo que lhes havia sido revelado, para que eles pudessem então retornarem aos seus rebanhos. Então, eles falam, conforme lhes fora anunciado. E aí tem um autor, que é Robert Gundry, que vai notar que essa frase demonstra o testemunho pessoal dos pastores com a revelação divina. Então, dentro da arte, a gente vai ver que essa cena dos pastores visitando Belém é frequentemente combinada com o momento da adoração dos magos numa única cena na arte cristã, o que produz uma espécie de composição balanceada, pois os dois grupos geralmente acabam por ocupar lados opostos da imagem dos quadros, das pinturas, ao redor dos personagens principais, além de estar de acordo com a interpretação teológica do episódio, onde dois grupos, um grupo judeu e um grupo gentil, representam os povos do mundo.
Essa combinação, na verdade, apareceu pela primeira vez na Ampula de Monza, lá no século VI, feita na cidade bizantina de Palestina Prima, na arte renascentista, se inspirando na história clássica de Orfeu. Os pastores, muito frequentemente, são representados com instrumentos musicais nas mãos. Interessante, né? Uma charmosa, ainda que atípica, miniatura na chamada La Flora Ous, em Nápoles, mostra os pastores tocando para o menino Jesus sob o olhar encantado da Virgem Maria. Muitos artistas já trataram esse tema da adoração dos pastores, né? E aí a gente tem grandes exemplos famosos que incluem as obras de Caravaggio, né, que é a Adoração dos Pastores, que está lá no Museu Regional em Messina, na Itália. Gerard van Honthorst, também o título Adoração dos Pastores, que está no Museu Wallraf Richards, em Colônia, na Alemanha. Giorgione, também Adoração dos Pastores, um quadro famoso que está na Galeria Nacional de Arte em Washington, D.C., nos Estados Unidos. Giotto, também com o nome Adoração dos Pastores, na Capella degli Scrovegni, em Pádua. Hugo van der Goes, o Tríptico Portinari, que está na Galeria degli Uffizi, em Florença, na Itália. El Greco, a Adoração dos Pastores, que está lá no Museu de Prado, em Madrid. Georges de Latour, que vai também dar o nome do seu quadro de Adoração dos Pastores, que está no Louvre, em Paris. Andrea Mantegna, também o título é Adoração dos Pastores, está no Museu Metropolitano de Arte, em Nova York. Bartolomé Esteban Murillo, que é também o título Adoração dos Pastores, que é um quadro que está no Museu Hermitage, em São Petersburgo, na Rússia. Nicolas Poussin, que é a Adoração dos Pastores, que está na Galeria Nacional em Londres. Outro quadro também chamado Adoração dos Pastores por Rembrandt, que está na National Gallery em Londres. Outro quadro com o nome Adoração dos Pastores por Hugo van der Goes, que está na Gemäldegalerie Gallery em Berlim. Mais um quadro chamado Adoração dos Pastores, Correggio, que eu falei nesse instante, né, que está na Gemäldegalerie Alte Meister, em Dresden. Outro quadro, também citei agora há pouco, que é de Ghirlandaio, que está no Zepp Művészet Museum, em Budapeste, na Hungria. Pastorino vai começar o seu capítulo falando sobre isso, lendo, né, a questão de Lucas, capítulo 2, versículos de 15 a 20. Os anjos se haviam retirado deles para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos o que aconteceu, o que o Senhor nos deu a conhecer. E foram a toda pressa e acharam Maria e José e a criança deitada numa manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que se lhes havia dito a respeito desse menino. Todos os que o souberam admiravam-se das coisas que lhes referiam os pastores. Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando-as em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo quanto tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Então, o pastorino diz que logo que a visão desaparece dos seus olhos, e aí vale lembrar que é uma verdadeira sessão mediúnica de materialização coletiva em pleno campo aberto, ou seja, os pastores fortemente impressionados confabulavam entre si, resolvendo então ir à procura do menino a fim de confirmar a palavra dos anjos. Não o encontram logo. Procuraram,
mas acabaram encontrando o casal a cuidar do recém-nascido, segundo a descrição que lhes fora feita. É digno de se notar aí nessa circunstância a palavra céu, que em grego é ourans, que exprime o mesmo sentido da nossa atual palavra céu, quando queremos exprimir a atmosfera, o ar. Os anjos se retiraram para o céu, isto é, suas formas materializadas se dissolveram no ar. Olha que interessante. A narração do que aconteceu com eles maravilhou todo mundo que ouviu. Maria se impressiona com esses fatos, e aí a palavra grega é rimata, no sentido de dash, que é uma palavra em hebraico que quer dizer que ela fixava na memória profunda, conservando em seu coração. O termo grego que é usado é enti ardias aftis, ou seja, na dureza interna de si mesmo. Olha que interessante. Ainda uma vez aí a gente verifica que a sede da mente superior e da memória superconsciente, nas palavras de Pastorino, ou seja, da individualidade, reside no coração, porque são atributos do eu interno, do Cristo de Deus em nós. Um dia a própria ciência profana vai descobrir isso. Então, depois do impacto desse encontro, todos os glóbulos sanguíneos, na visão de Pastorino como símbolo aí dos pastores, apressam-se a ir a Belém, ou seja, a casa do pão espiritual, ao coração, para visitar a mônada divina, que a gente já explicou anteriormente, né? O eu real que ali reside no ventrículo esquerdo e que se expande em manifestações de luz. E todo o sangue se apressa em poucas horas, passando por esse ventrículo e homenageando o novo residente que se manifestou ali e que antes estava adormecido no ventrículo, né? Ventrículo materno, e que agora despertou para a atividade viva, que nasceu na luz da ação do homem novo. No ardor da visita, após o encontro, o sangue que primeiro se retirara atemorizado, como a gente falou semana passada, começa a agitar-se. As pulsações se aceleram e aparece a taquicardia típica que, no entanto, não incomoda. É a mesma que se experimenta, nas palavras de Pastorino, nos grandes momentos da união sexual, por exemplo, que é a imagem mais aproximada e semelhante da união divina. Olha que interessante essa visão de Pastorino, né? Então, logo após a passagem pelo coração, ou seja, no estábulo, o sangue vai ao cérebro, à manjedoura, e lá encontra o homem novo, as novas ideias que lá fervilham. O sangue se maravilha da transformação da criatura, de sua conversão, e se apressa a contar a novidade a todos os órgãos, a todas as células do corpo. Olha que símbolo curioso, né? E estas se admiram do que lhes traz o sangue, das novidades que são anunciadas em ondas de alegria e vibrações harmônicas de paz, confirmando a palavra do anjo, ou seja, uma grande alegria que o será para todo o povo, conforme a gente vê lá no versículo 10. Em uma linguagem científica moderna, nós diríamos que as vibrações das células sanguíneas, ao modificar as suas próprias vibrações em contato com o coração que se transformou pelos novos pensamentos surgidos, vai elevar as vibrações de todas as demais células, fazendo com que estas se modifiquem para melhor, sintonizando com um homem novo, expulsando todas as aflições e mazelas do corpo físico. Então, a intuição, porém, Maria, né, o símbolo de intuição, como diz Pastorino, guarda ciosamente todas essas coisas no âmago de si mesma e nunca, jamais se esquecerá das experiências vividas e frequentemente medita sobre elas.
Olha que curioso, né? Como o Pastorino traz essas visões. A gente diz assim, ah, que viagem! Mas se a gente parar para meditar um pouquinho em silêncio e tentar encontrar um símbolo para as nossas vidas, a gente vai ver que é uma visão válida, que dá para a gente explorar alguma coisa dessas perspectivas que Pastorino nos traz. Poxa vida, é tão interessante quando a gente começa a se abrir para a possibilidade de outras leituras, de outras visões. Então, que a gente aprenda com humildade a perceber que sim, existem outras leituras possíveis. E assim a gente vai crescendo e aprendendo. Grande abraço. O capítulo é curtinho, é bem curtinho hoje, por isso eu já estou me despedindo. Grande abraço e até semana que vem, com fé em Deus. A gente se vê em breve. Fiquem bem. Tchau, tchau.